Fala, gente, tudo jóia com vocês? Estou aqui fazendo agora o último vídeo para falar da Bienal, da 15ª edição da Bienal do Livro de Pernambuco, tá certo? Fechar esse capítulo aqui falando um pouquinho do que foi que eu vi de bacana, o que foi que eu achei legal, pontos a melhorar aí, acho que da Bienal também. A gente não pode falar só as flores, né? Teve pontos ali de atenção e de melhoria para a próxima edição, mas convido vocês aqui a seguir comigo aqui, a gente fofocando um pouquinho aqui, um pouco da Bienal. Fiz a anotação até de uns pontos aqui que eu fui lembrando, colocando aqui, né, pra a gente ir conversando, mas o primeiro ponto que eu coloquei aqui para destacar e lembrar de falar com vocês foi a questão de diversidade de títulos, tá? Um ponto que chamou a atenção de todo mundo, né, que foi para essa edição desse ano na Bienal e que foi na edição anterior, né, percebeu que o pavilhão ele foi dividido ao meio, tá? Então, acho que o primeiro choque, né, para quem viu a edição anterior e veio para essa, foi sentir o espaço assim extremamente reduzido em relação à edição de 2023, né? 2 anos atrás. Por que que foi dividido, tá? O pavilhão, ele assim, de Pernambuco, né? Pode até não ser assim, um pavilhão do Rio de Janeiro, um pavilhão daquelas Bienais de São Paulo. Não sei, nunca fui, mas eu imagino que deve ser algo maior. Mas o nosso pavilhão aqui, ele não é pequeno assim, a ponto de ficar muito para trás. Mas ele estava pequeno porque foi utilizado na sua metade, né? A outra metade, ela está sendo trabalhada para um evento que teve, acho que foi sobre professores, tá? Então assim, engraçado que o pavilhão do lado dos professores era climatizado. O nosso lado já não era, mas depois a gente chega nesse ponto. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. A gente teve um espaço reduzido, né? Mas a gente também teve uma variedade maior de títulos, tá? E o que eu quero dizer com isso? Na edição passada, eu acho que eu tive muito esse sentimento, eu não fui como um creator, tá? Eu fui como um público leitor mesmo, de fato. Mas eu via muito assim, a mesma coisa o tempo todo. Então, era livraria essa, livraria aqui, livraria aqui. E qual é o ruim de ter só livraria? É porque você vai ver os mesmos títulos repetidos em vários stands. Então, assim, termina ficando cansativa a feira porque você fica com aquele sentimento, eu já vi isso, eu já vi isso aqui. Então assim, teve livraria? Teve livraria. Teve a leitura? Teve a leitura. A leitura tem a forma dela de expor ali dos livros dela do modo assim que fica ok, atrativo, né? Mas quando você vai ali, por exemplo, uma Imperatriz, aí a Imperatriz já tem uma outra livraria com aquele formato de apresentar os mesmos livros ali na entrada, então assim, vai ficando assim repetitivo, né? Mas na edição daqui desse ano, eu vi muitas novas editoras que chegaram aqui, né? Então a gente pode destacar aqui Companhia das Letras, teve a Aleph, teve a Nasce, teve Violeta, Flive, teve Euforia, Fruto Proibido. Então assim, foram editoras que a gente não viu na edição passada, né? Na verdade, a Aleph teve na edição passada, eu posso estar falando bobagem. Vendo essas novas editoras, né, a gente ganha uma variedade de títulos que, por comum, né, a gente às vezes não vê tão de pronto ali todos os títulos nas livrarias daqui, né? Então, aqui na minha cidade mesmo só existe, acho que 3 livrarias assim principais, existem outras menores, tá? Mas seria a Leitura, a Jaqueira e a Imperatriz. E só, né? Então, se você circula nessas 3 livrarias, você sabe mais ou menos os títulos que vê. E eu vi muitos títulos que, por comum, não chegavam aqui e que também me chamaram muita atenção, tá? Sobre promoções, sobre preço bom, tá? O pessoal vai dizer assim, mas na Bienal não vi preço bom. Eu não vi promoções na Bienal. Aí eu vou perguntar, você foi procurar promoções em qual stand, né? Então, assim, tinha promoções? Tinha. Eram interessantes? Super, tá? Tinham, por exemplo, vários stands espalhados ali acho que eu vi uns 3, pelo menos, que era da Promolivro, tá? Pelo menos aqui na minha cidade, aqui perto, né? Eu sou de Paulista, mas na cidade ao lado, aqui em Olinda, dentro do shopping, no 2º andar, tem o Promolivro. Eu não sei se é uma franquia, se é uma livraria, eu não sei, mas a proposta deles é sempre vender títulos ali mais antigos ou títulos ali que não estão tão no hype ali que não são tão lançamentos em promoção. Então assim, o valor médio era um livro de R$30, tinha de menos e um pouco mais, mas o Promolivro ele tinha muito essa proposta. Estava na Bienal? Estava. Tinha bons títulos? Tinha.
Mas quem foi no sábado, na sexta ou no sábado, garantiu aqueles títulos ali que são legais e que estavam com preço bom, né? Tinha preço bom? Tinha. Tinha um Promolivro? Também tinha. Tinham títulos bons no Promolivro? Em alguns dias tiveram. Provavelmente os primeiros dias, né? Tiveram os títulos assim mais atrativos e depois foi se esgotando porque não tinha um grande estoque ali para fazer reposição. Eles querem escoar aqueles títulos ali que estão parados e botam ali em promoção. Então, natural, né? Vi editoras, e aí 2 editoras, acho que em termos de promoção, me chamou bastante atenção. Pode ter tido outras, tá? Mas eu vi muita movimentação, por exemplo, na Flive, tá? A Flive, eles levaram a ideia de ter caixinhas misteriosas no valor de R$30, né? Então, podiam vir alguns títulos ali da editora, né? Nessa caixinha, tinham livros inclusive do formato calhamaço, né? Mais de 500 páginas dentro dessa caixinha, no valor de R$30. Então assim, se comprar um livro no valor de R$30 diretamente com a editora, né? A gente não pode dizer que não é um preço promocional, né? É um preço muito bom. Então tinham essa iniciativa das caixinhas. Eles fizeram outra ação que achei bem legal também, de hora em hora, eles foram soltando nos stories, né, da editora, né? Descontos de 10%. Então, exemplo, de 3 às 4 era título X que estava em oferta, de 4 às 5 era outro título. E eles divulgavam essa programação, né, dos títulos em ofertas e a pessoa já ficava ligada naquele horário para chegar lá e pegar aquele título lá em oferta. Então foi um outro ponto. E no último dia de evento, a caixinha que era 30 caiu por 20. Então, se a ideia era eles voltarem para casa, né, sem levar tanta bagagem, sem levar tanta coisa para despachar, eles quiseram fazer a queima de estoque mesmo das caixinhas ali e desceram de R$30 para 20. Então, teve gente que garantiu aí livros aí da Flive por R$20 diretamente na caixinha misteriosa, tá? Outra editora que eu vi também com descontos legais também foi a Aleph, tá? Acho que a Aleph para mim foi a grande revelação de editora assim, dos títulos. Eu nunca tinha acessado assim, os títulos. Acho que o único título que eu tenho aqui tá até fácil aqui, mas vocês não conseguem ver, que é o Mundo Perdido, Jurassic Park, tá? Eu fiz um box aqui, acho que foi do Prime Day, mostrando esse boxing. E aí, enfim, só conheci esse livro, mesmo assim da Aleph, o do acervo, né? Quando eu tive na Bienal, que eu fui vendo os títulos, eu digo, pô, que massa esse título, pô, gostei desse, né? Ainda tive a sorte de conhecer lá o Rafael, que é um livreiro assim que, putz, tudo que ele fala dá vontade de comprar, né? Mas, brincadeiras à parte, voltando, eles tinham a questão de um desconto agressivo, que era um símbolozinho, uma etiqueta redonda, né? Que dava um desconto maior. E tinha também um desconto progressivo, né? Esse desconto progressivo, no meu ver, foi mais interessante, tá? Por quê? Porque eram títulos que chamaram mais a minha atenção. E a ideia era assim, você comprava um título, era 10%. Você comprava 2 títulos, 20, 3, 30, 4, 40. Ah, mas eu vou comprar um box. Não tem problema, se o box vier 6 livros, você tem 40% de desconto, porque no box já tem pelo menos 4 livros, né? Então, essa ideia do desconto progressivo eu achei massa. Eles tinham muita forma, eles queriam que você fosse fazer a compra, né, com no mínimo R$200. E aí com R$200 tá até que fácil, ó, você ganhava a ecobagzinha, bem resistente, eu já mostrei aqui no vídeo aqui do book haul, né, que eu fiz da Bienal. Mas era um desconto verdadeiro. E aí, poxa, você comprar um livro diretamente na editora, com desconto progressivo, né, de até 40% a compra como um todo, eu achei isso assim sensacional, de verdade. Mas também tinha muito livro caro e que não baixou de preço dia nenhum, que foi, por exemplo, Companhia das Letras. Você ia na Companhia das Letras, você via lá aquele título, sei lá, R$90. E aí você ia na livraria que tava assim, quase que de frente, o mesmo título por 50. E dia nenhum eles deram oferta, né? Então, acho que foi muito da proposta de o porquê de cada editora. Acho que tinham editoras que estavam lá muito mais para ser vitrine, tinha outras que queriam realmente fazer vendas, tinha outros que queriam de fato estar ali próximo do público, né, interagir com dinâmicas e tal. Então assim, para mim é muito claro dentro da Bienal aquelas editoras que vão com um propósito ali bem diferenciado para cada ação, né, que vão fazer. O que mais que eu posso destacar aqui? Promolivro, mesas e debates. Isso aqui é um ponto que eu achei massa na Bienal, tá? Como leitor, na vez passada, eu não participei de nenhuma mesa. Esse ano, como eu fui como creator, me deu o estalo, a curiosidade de participar de algumas mesas.
E aí eu pude perceber o seguinte, né, que são temas atuais. Eu participei de mesa de, por exemplo, literatura LGBT, literatura de terror e outra mesa que foi com autores independentes, tá? Participei de mais mesas, mas assim, eu tô lembrando dessas aqui, como nasce um livro, enfim. E aí a gente vai vendo as experiências, né, dessas pessoas sendo compartilhadas, né? E a gente vai vendo assim que, tipo, pô, a Bienal ela tem um potencial ali muito mais do que vender livros. Eu acho que é você mergulhar num ecossistema ali literário, né? Seja para debate, seja para leitura, seja para fazer amigos, seja para fazer network, seja para fazer conteúdo, como eu fui fazer também, né? Então, achar ofertas. Então, acho que quem vai na Bienal, acho que volta diferente. Esse ano, acho que a Bienal, ela transformou a minha mente no sentido de eu fui menino, voltei outra pessoa, né? Eu acho que a Bienal me transformou, acho que eu amadureci muito, assim, algumas percepções que eu tinha sobre alguns assuntos, né? Eu acho que o olhar mais nacional, eu tenho muitos títulos aqui que eu amo de paixão, mas são muitos títulos da gringa, mas também tem muita gente aqui massa, produzindo aqui no Brasil, produzindo aqui no Nordeste, produzindo aqui no meu estado, né? Nos estados vizinhos, e que, pô, o que essa galera tá fazendo? Por que a gente não dá visibilidade? Essa galera aqui tem dinheiro, pô, pra fazer um livro aqui de luxo, promocionar, assessoria. A galera que tá aqui no Brasil tá começando, né? Então, assim, todo começo de carreira é complicado, né? Então, eu acho que foi massa essa parte das mesas de debates. Eu acho que foi um ponto, assim, que eu acho que elevou muito a forma de eu pensar diferente aqui de alguns títulos, alguns autores. Eu acho que foi massa. Ainda nessa parte aqui de mesa, me puxa gancho para falar sobre a parte de nomes que eu vi em destaque, tá? Não teve nenhum reconhecimento assim. Título revelação foi fulano. Eu que tô dando, tá? Eu acho que um autor que teve uma grande revelação, pelo menos esse ano, e eu vi brilhar muito na Bienal, foi o Lucas Santana, tá? O Lucas, ele teve vários livros, assim, foram se esgotando vários dias, e o pessoal da Nacional, assim, repondo os livros, e ia se esgotando. Eu via pilhas de livros, assim, quando eu ia passando, assim, de tanto de circular, né, no evento, assim, eu via que aquelas pilhas iam diminuindo, né? Teve a mesa dele que ele fez com o Rafael Montes, né? E eu acho massa essa conexão, assim, de pegar, pô, um autor que é daqui do Nordeste, né, paraibano, e aí conectar ele com o Rafael Montes, assim, que hoje é o grande nome do suspense, né, nacional. O quanto que isso projeta o nome dele, né, o quanto que projeta, né, a visibilidade aqui da Bienal daqui, quanto que os autores no Nordeste, né. Eu acho que de todos os nomes, eu acho que eu podia destacar o nome do Lucas Santana como essa grande revelação da Bienal, né. Vi ele participando de muitas mesas, super acessível aí, trocando figurinha aí com os leitores, né? Comprei o livro dele, Bruxa de Areia, na Bienal, ganhei meu autógrafo, vou deixar até a foto aqui também. Mas assim, esse ano acho que foi a Bienal do Lucas, mas assim, eu quero na próxima edição ver outros autores assim, brilhando como ele brilhou, né? Quero ver ele continuando brilhando, né? Mas eu acho que esse efeito tem que ser amplificado ainda mais para outros autores também aqui da região. E quando eu digo da região, não é só Pernambuco, tá? Eu estou abraçando o Nordeste inteiro aqui, né, na nossa Bienal de Pernambuco. E aí um ponto que eu não posso deixar de falar, que para mim acho que é um ponto de melhoria mesmo da Bienal, tá? Que foi a questão da climatização. Eu estava no sábado também, o segundo dia de cobertura, né, do evento lá, produzindo conteúdo. E quando deu 3 da tarde, eu parei, sentei e a vista assim começou a querer escurecer do calor que eu estava sentindo, tá? Eu estava bebendo água, estava me hidratando, mas foi tanta gente no primeiro sábado do evento, né, que eu realmente passei mal, né? Então, assim, um pouco que eu fui melhorando, eu disse assim, não, pra mim já deu, eu vou pra casa, eu vou descansar e amanhã eu tô por aqui pra fazer o conteúdo novamente, né? Lá no Centro de Convenções a gente não via ar-condicionados, tá? Não teve ar-condicionado, a climatização foi fraca, né, dessa edição. Eles colocaram aqueles umidificadores, né, que tem aquele vento bem forte, né, e eu acho que aquilo ali tenho certeza, não foi suficiente, foi desconfortável para quem estava produzindo conteúdo, foi desconfortável para quem estava na Bienal trabalhando, vendendo livro,
pro pessoal dos estandes, para as livrarias, pro público em geral, para todo mundo, né? Então, assim, acho que para uma próxima edição que eu desejo, né, é melhoria nessa climatização, colocar de fato o ar-condicionado, a gente se sentir confortável, né? Eu acho que o calor excessivo ali deu muito mais o sentimento de querer resolver as coisas rápido e ir embora, né? Acho que isso é ruim. E pontos de hidratação, tá? A gente... eu levei minha garrafinha de água, né? Mas assim, se acabasse minha água, eu tinha que comprar, né? Então, ok, né? O preço da água tava ali nos R$4 que eu vi, né? Mas assim, quantas garrafinhas de água eu fui comprando durante a semana, né? Repondo a minha, porque a minha tinha acabado. Então, eu acho que no mínimo, eu falo isso porque eu vi muito público de governo, de escolas, né? Então, imagina uma pessoa que é do colégio do governo está visitando a Bienal e comprando tantas garrafinhas de água, né? Então, eu acho que um ponto de hidratação ali era fundamental, tá? Por mais que a gente compre uma primeira garrafinha, mas a gente ter esse ponto de hidratação, né? Eu acho que é fundamental pra gente fazer refil. Compra a garrafinha uma vez lá no evento e vai fazendo de refil ela, né? Isso é sustentabilidade, inclusive, tá? Então, acho que esse ponto de hidratação e climatização é um ponto, assim, urgente, assim, de melhoria para a próxima edição, tá? Isso aí foi uma dor recorrente com todo mundo. Patinhos e capivaras, né? Acho que a gente vai continuar vendo. Vi muitos patinhos e capivaras, né? Eu fui do time aqui, ó, capivaras. A minha aqui, ó, bem bonitinha. Deixei aqui, ó. Deixa eu virar o botão, organizar. E assim, vi na Clipe, né? O evento literário que teve antes da Bienal, pouco antes, tá? Não foi muito tempo antes, não. Vi muitos patinhos, vi muita capivara. Eu fui do time aqui capivara, tá? Acho que arrisco a dizer que nas próximas edições a gente vai continuar vendo capivaras e patinhos também, tá certo? A organização da Bienal aprovou mais de 300 produtores de conteúdos, assim como eu fui, né? Eu fui um dos 300. Então, somando tudo isso, somando criadores que também vieram de fora, vi algumas pessoas que fizeram a Bienal do Rio e de São Paulo, estavam aqui também. Eu achei isso legal. Não foram muitas pessoas que eu vi, assim, de fora aqui, mas teve gente aqui também marcando presença. Achei isso bacana. Tem uma matéria recente, né, desse fim de semana, que foi do Diário de Pernambuco, mostrando que, mais uma vez, a gente bateu um novo recorde aqui de público, né, mesmo com a Bienal reduzida, mas mostrando, assim, a paixão, a força, né, e esse título que eu descobri esse ano que nós temos, né, de terceira maior Bienal do Brasil, né, enfim, eu acho que tem tudo para a gente continuar crescendo a nossa Bienal, ser, de fato, uma Bienal grande, né. Vi as pessoas elogiando muito assim o público daqui, né? O quanto que ele é um público engajado, um público carinhoso, né? Que gosta de estar perto, né? E muito das promessas dessas editoras que viriam mais estruturadas, maiores na próxima edição, com mais coisas, enfim. Então, era um pouco disso que eu queria dividir com vocês, tá certo? E durante a semana a gente vai voltando aí a falar dos conteúdos que a gente já trata aqui no canal, tá bom? Dos livros, das minhas leituras, inclusive leituras que eu trouxe aqui da Bienal, tá joia? Beijo, até a próxima, fui!